E se eu te dissesse que o Espírito Santo pode estar tentando falar com você neste exato momento, mas talvez você ainda não tenha percebido? Quantas vezes você já viveu algo que parecia apenas uma coincidência, mas que deixou sua alma inquieta, como se fosse um chamado maior? Quantas vezes você já sentiu um arrepio sem motivo, uma paz que não se explica, ou até uma inquietação que ninguém ao seu redor parecia entender? Pois saiba, muitas dessas experiências não são fruto do acaso. Elas são sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você. E o mais impressionante é que quando ele fala, nem sempre é de forma espetacular, com vozes audíveis ou manifestações grandiosas. Na maioria das vezes, ele se revela no silêncio, na sutileza, em situações que parecem pequenas, mas que carregam um peso eterno. Só que nem todos conseguem discernir. É por isso que esta mensagem é para você, que sente que existe algo diferente acontecendo dentro de si. Hoje você vai descobrir 5 sinais profundos de que o Espírito Santo está falando com você. Não estamos falando de emoções passageiras, mas de movimentos reais que tocam a sua mente, o seu coração e a sua alma. E eu já te adianto, se você permanecer até o final, vai compreender coisas que talvez nunca tenha entendido antes sobre sua própria caminhada espiritual. Muitos começam a ouvir, mas poucos perseveram até captar toda a mensagem. Se você está aqui, é porque Deus tem algo específico para te revelar. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você é a inquietação interior. É como se algo dentro do seu coração começasse a incomodar, mesmo quando tudo parece estar bem do lado de fora. Você até sorri, participa de conversas, vive sua rotina, mas no fundo sabe que existe algo pedindo por atenção. Esse tipo de inquietação não é vazio ou sem sentido. Ela vem como um chamado suave, mas insistente, que não te deixa em paz, até que você busque a presença de Deus. É como se ele estivesse sussurrando: não é por aí, existe mais. Volte-se para mim. Na Bíblia, vemos isso claramente na vida de Elias. Depois de grandes vitórias, ele se sentiu cansado, perseguido e até desejou desistir. No entanto, no meio da sua fuga e solidão, o Espírito de Deus falou com ele não através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo, mas numa brisa suave. Aquela brisa foi suficiente para despertá-lo, para mostrar que Deus ainda estava ali. Da mesma forma, talvez você já tenha sentido algo parecido. Uma inquietação que não te permite seguir no automático, que te força a olhar para dentro, que te leva a refletir sobre decisões, caminhos e até relacionamentos. Esse é um dos sinais mais claros da atuação do Espírito Santo. Ele não te deixa confortável em lugares que não são mais para você. Muitos confundem essa inquietação espiritual com ansiedade ou insatisfação passageira. Mas há uma diferença. A ansiedade te paralisa, a insatisfação te leva a buscar soluções imediatas, mas a inquietação que vem do Espírito Santo te leva a dobrar os joelhos, a buscar direção, a entender que existe algo além do que você está vivendo. É uma dor que não destrói, mas transforma. É um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Se você tem sentido esse incômodo, saiba, não é por acaso. É o Espírito Santo sinalizando que ele deseja te guiar a algo novo, que já não é mais tempo de viver no mesmo lugar, que chegou o momento de amadurecer espiritualmente. Esse sinal tem um propósito muito claro: te tirar da zona de conforto. O Espírito Santo não fala para massagear nosso ego, mas para nos conduzir ao propósito. E muitas vezes ele começa exatamente despertando essa sensação de que algo não está certo. Quando isso acontece, 2 atitudes são possíveis: ignorar a voz interior e continuar vivendo no automático, ou parar, escutar e se abrir para a transformação. A primeira leva à frustração.
A segunda abre caminho para milagres. E aqui está um detalhe importante. O Espírito Santo nunca fala para nos condenar, mas para nos conduzir. A inquietação que vem dele não é acusação, mas convite. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Agora eu quero te perguntar, você já viveu essa experiência de sentir uma inquietação sem explicação? Algo que te tirava o sono ou te fazia refletir profundamente sobre a sua vida? Já passou por momentos em que parecia que tudo estava bem, mas no fundo sabia que não estava completo, que havia algo mais te chamando? Compartilhe sua experiência nos comentários. Não precisa escrever muito, basta dizer, já senti isso, ou contar rapidamente como foi. Porque quando você compartilha, fortalece outras pessoas que também podem estar vivendo essa mesma situação agora. Esse é apenas o primeiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você. Nos próximos, vamos mergulhar ainda mais fundo, porque existem manifestações que são ainda mais claras e profundas. E se você já se identificou com este primeiro, prepare-se. Os próximos vão abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo na sua vida. Você já percebeu que, depois de se aproximar de Deus, sua sensibilidade mudou? Lugares que antes pareciam comuns, agora soam pesados. Conversas que antes eram naturais, agora parecem vazias. Pessoas que antes passavam despercebidas, agora parecem carregar algo que você sente antes mesmo de ouvir uma palavra. Isso não é exagero, não é frescura. Esse é o segundo sinal de que o Espírito Santo está falando com você. A sensibilidade espiritual aumentada. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas nos consola ou nos orienta, ele também abre nossos olhos para percebermos além da superfície. É como se o coração ganhasse novos ouvidos, como se a alma passasse a captar sinais invisíveis que ninguém mais percebe. Essa sensibilidade não serve para te assustar, mas para te guiar, proteger e amadurecer. Na Bíblia vemos um exemplo lindo em Samuel. Ainda menino, ele estava no templo quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Ele acreditou que fosse Eli, o sacerdote, mas não era. Era o próprio Deus que o chamava. Samuel ainda não compreendia o que estava acontecendo, mas já estava sendo treinado a discernir a voz do Espírito. Aquilo que poderia parecer um som qualquer, para ele era o início de um chamado profético. Isso mostra que o Espírito Santo nos ensina, desde cedo, a sentir o que não é óbvio, a perceber o que os olhos não veem. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez já tenha entrado em um ambiente e sentido um peso repentino, como se o ar estivesse carregado. Talvez tenha conversado com alguém e, sem motivo aparente, sentiu que havia algo errado por trás de um sorriso. Ou talvez tenha se afastado de situações que pareciam boas para todos, mas que dentro de você havia um alerta silencioso. Esse é o Espírito Santo aumentando sua sensibilidade para que você não seja enganado. E não é apenas sobre coisas negativas. Muitas vezes, essa sensibilidade te leva a perceber também onde há paz. Quantas vezes você esteve diante de uma decisão difícil, sem saber qual caminho tomar, e de repente sentiu uma tranquilidade tão grande ao escolher uma direção que não havia como duvidar que era o Espírito confirmando? Essa paz, que excede todo o entendimento, é outro tipo de sensibilidade. É Deus mostrando que você está no lugar certo, na hora certa, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Na vida de Jesus, vemos constantemente esse discernimento espiritual. Quando os fariseus tentavam enganá-lo com perguntas, ele não apenas ouvia suas palavras, mas percebia suas intenções. O texto bíblico diz: Jesus, conhecendo seus pensamentos. Essa é a sensibilidade do Espírito. Não é apenas entender o que é dito, mas captar a verdade que está escondida por trás. Outro exemplo poderoso está na vida de Eliseu.
Seu servo Geazi tentou enganá-lo ao correr atrás de Naamã para receber presentes. Quando voltou, fingindo que nada havia acontecido, Eliseu olhou para ele e disse: "Por acaso o meu espírito não foi contigo quando aquele homem desceu do carro ao teu encontro?" O Espírito Santo havia mostrado a Eliseu o que ninguém mais tinha visto. Essa é a diferença que a sensibilidade espiritual traz. Você pode não ver com os olhos, mas o Espírito revela à sua consciência o que está oculto. E essa sensibilidade, por mais preciosa que seja, também pode ser pesada. Porque sentir demais significa carregar dores que não são suas. Muitas vezes, você se pega chorando por alguém que nem conhece, ou sentindo uma angústia sem motivo aparente, até que se ajoelha em oração e percebe que foi o Espírito te chamando para interceder. Jesus viveu isso quando olhou para as multidões. O texto diz que ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desgarradas como ovelhas sem pastor. O coração dele não apenas enxergava, mas sentia. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez, em meio a uma multidão, você tenha sentido um aperto no peito e uma vontade de orar. Talvez já tenha sonhado com alguém e acordado com uma convicção de que precisava interceder por aquela vida. Talvez já tenha sentido uma paz inexplicável em lugares simples, como se o próprio Espírito tivesse marcado o território ali. Essas experiências são sinais de que Ele está aumentando sua percepção para te aproximar mais do coração de Deus. Mas eu sei que nem sempre é fácil lidar com isso. Muitas pessoas ao seu redor podem não entender. Podem dizer que você é sensível demais, que está vendo coisas onde não existem, que se impressiona à toa. Mas Paulo já havia nos alertado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que para os outros parece exagero, para você é direção. O que para ele soa como paranoia, para você é sobrevivência espiritual. Essa sensibilidade é um dom, mas também é um chamado à maturidade. Porque sentir é apenas o começo. Interpretar é o próximo passo. O Espírito não te mostra coisas apenas para te deixar desconfortável, mas para que você aprenda a responder de maneira sábia. Às vezes, ele mostra que é hora de orar. Outras vezes, que é hora de se calar. Em alguns momentos, que é hora de confrontar. E em outros, simplesmente de esperar. E aqui está um ponto importante. Essa sensibilidade não é para gerar orgulho, como se você fosse melhor do que os outros. Pelo contrário, ela é para te colocar em humildade, porque quanto mais você sente, mais percebe que depende da direção de Deus para não se perder. Não é sobre ter um sexto sentido, é sobre ser guiado por aquele que conhece todas as coisas. E quanto mais essa sensibilidade espiritual amadurece, mais você percebe que ela não é um peso para te oprimir, mas um presente para te proteger. O Espírito Santo não desperta essa percepção apenas para que você sinta, mas para que você saiba como agir. Ele não revela apenas para mostrar, ele revela para instruir. É por isso que quando você percebe o peso de um ambiente ou a angústia de alguém, não deve se desesperar, mas entender que está sendo chamado para interceder. Pedro viveu isso quando confrontou Ananias e Safira. Ninguém havia lhe contado nada, mas o Espírito Santo revelou a mentira escondida atrás das palavras. Enquanto todos olhavam apenas para uma oferta, Pedro enxergou a verdade que estava oculta. Essa é a função da sensibilidade. Não deixar que o engano se disfarce diante dos olhos espirituais. E, ao mesmo tempo, essa mesma sensibilidade é usada para trazer consolo. Paulo, por exemplo, muitas vezes era guiado não por lógica humana, mas pelo Espírito. Houve momentos em que ele planejava ir para certas cidades, mas o Espírito Santo o impedia e o direcionava a outro lugar.
Isso mostra que a sensibilidade espiritual não serve apenas para identificar o mal, mas também para conduzir ao bem, para guiar os passos de acordo com a vontade de Deus. Talvez você já tenha experimentado isso em decisões do seu dia a dia. Momentos em que, para todos, parecia certo seguir por um caminho, mas dentro de você havia inquietação. Ou, ao contrário, quando tudo parecia arriscado, mas uma paz inexplicável te empurrava para frente. Essa paz, que excede todo o entendimento, é a assinatura do Espírito Santo. Ele fala não apenas mostrando onde não devemos estar, mas confirmando os lugares e caminhos que foram preparados por Deus. É claro que, para quem vive essa experiência, pode parecer solitário, porque nem sempre há alguém ao seu lado que entenda o que você sente. Muitas vezes, você não consegue explicar em palavras. Outras vezes, precisa suportar os olhares de quem acha que você é dramático ou exagerado. Mas lembre-se, essa sensibilidade não é dada para todos. Ela é um sinal da escolha de Deus sobre sua vida. Por isso, em vez de rejeitar esse dom, abrace-o. Cada desconforto, cada arrepio sem motivo aparente, cada paz repentina em meio ao caos, é o Espírito Santo te guiando. O que pesa quando você tenta carregar sozinho se torna leve quando você entrega em oração. É na oração que essa sensibilidade encontra sentido. É na presença de Deus que ela se transforma de peso em propósito. E eu quero te encorajar. Quanto mais você cultivar sua intimidade com o Espírito Santo, mais clara será essa percepção. Quanto mais você orar, mais nítido ficará o discernimento. Quanto mais mergulhar na palavra, mais rápido você conseguirá distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Essa sensibilidade não é para te afastar, mas para te aproximar ainda mais da presença dele. E se até aqui essa mensagem já tem falado ao seu coração, eu quero aproveitar para te pedir algo simples. Permaneça conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque cada nova palavra que chega aqui é uma oportunidade de alimentar o seu espírito e manter sua sensibilidade conectada com o céu. Quem é sensível ao Espírito Santo sabe que não pode perder a chance de ouvir mais dele. Esse é o segundo sinal. O Espírito Santo desperta em você uma percepção diferente, que revela, que protege, que consola e que guia. Não é exagero, não é paranoia, é cuidado divino. E se você tem vivido isso, saiba, você não está sozinho. Há uma multidão de escolhidos vivendo o mesmo processo e sendo preparados para discernir, interceder e permanecer firmes no caminho da verdade. Há algo que diferencia profundamente aqueles que são escolhidos por Deus, um desejo insaciável pela sua presença. Não é apenas curiosidade, não é apenas interesse, não é apenas religiosidade. É fome genuína. É sede que não se satisfaz com nada terreno. É como se dentro do coração houvesse um espaço que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E quanto mais você experimenta dessa presença, mais entende que não pode viver sem ela. Esse é o terceiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você. A fome espiritual. Quando ele habita em você, desperta um anseio por mais, uma necessidade de buscar, de estar perto, de ouvir sua voz. E não se trata apenas de um momento no domingo, nem de uma prática religiosa. É algo que queima no íntimo, que acompanha seus dias, que muda suas prioridades. Na Bíblia, Davi expressa isso com clareza. A minha alma tem sede do Senhor, como a terra seca tem sede da chuva. Ele era rei, tinha riquezas, tinha vitórias, tinha tudo o que qualquer homem poderia desejar, mas ainda assim confessava que nada o satisfazia mais do que a presença de Deus. Esse é o coração de quem é escolhido. Mesmo cercado por tudo, sabe que nada substitui o encontro com o Criador. Outro exemplo marcante é Maria, a irmã de Marta.
Enquanto Marta se ocupava com muitas coisas, tentando servir e organizar, Maria escolheu estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra. Para muitos, parecia uma atitude de descuido de quem não estava ajudando. Mas para Jesus, Maria havia escolhido a melhor parte, a presença. Isso mostra como os escolhidos percebem o valor do que realmente importa. E talvez você também tenha experimentado esse sinal. Pode ser que no meio da correria, de repente, sinta uma vontade imensa de parar tudo e orar. Pode ser que, enquanto todos ao redor buscam prazeres momentâneos, você sinta um vazio e só encontre alívio quando dobra os joelhos ou abre a Bíblia. Pode ser que, em situações em que deveria estar distraído, seu coração clame em silêncio: Senhor, eu preciso de Ti. Esse é o Espírito Santo mostrando que você não foi feito para viver de aparências, mas de relacionamento. Esse desejo pela presença de Deus também se manifesta na insatisfação com a superficialidade. Enquanto muitos se contentam com orações rápidas, com mensagens passageiras, com cultos ocasionais, o escolhido sente que precisa de algo mais profundo. É como se a alma gritasse que não basta ouvir falar de Deus, é preciso conhecê-lo de perto. E esse desejo é um sinal de vida espiritual. Assim como o corpo físico não pode viver sem água e alimento, o espírito dos escolhidos não pode viver sem a presença do Senhor. É por isso que você se sente vazio quando tenta viver no automático. É por isso que nada consegue preencher completamente quando a busca por Deus não é prioridade. Essa fome espiritual é prova de que o Espírito Santo está ativo em sua vida, te chamando a ir além da superfície. Moisés também expressou isso de maneira linda. Depois de tantas experiências, depois de ver o mar se abrir, depois de ouvir a voz de Deus, depois de receber direção no deserto, ainda assim clamou: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele não estava satisfeito com o que já havia vivido, queria mais. E é exatamente isso que acontece com os escolhidos. Não importa o quanto já tenham experimentado, o coração sempre deseja mais do Senhor. Esse desejo intenso pode até parecer estranho para quem não entende. Muitos vão achar exagero, outros vão dizer que você é religioso demais. Mas a verdade é que só quem é chamado pelo Espírito Santo sente essa necessidade. Não é peso, é prazer. Não é obrigação, é amor. E mesmo quando o tempo parece curto, mesmo quando as forças parecem poucas, existe sempre dentro de você uma voz dizendo: volte-se para Deus. Busque mais. Ele é a fonte da sua vida. E é assim que você sabe que foi separado. Porque enquanto muitos buscam apenas o que é terreno, seu coração clama pelo que é eterno. Enquanto muitos se satisfazem com o que o mundo oferece, sua alma sabe que só a presença de Deus é suficiente. Esse desejo é um sinal claro de que você não pertence a este mundo, mas foi chamado para viver em comunhão com o céu. E quanto mais esse desejo pela presença de Deus cresce, mais você percebe que não se trata de emoção passageira. É algo que permanece, que insiste, que não se apaga mesmo em meio às distrações do mundo. É como uma chama que, por mais que o vento tente apagar, continua queimando dentro de você. O Espírito Santo acende essa chama e não permite que o coração se satisfaça com menos do que a plenitude de Deus. Veja Moisés, por exemplo. Depois de ter vivido milagres extraordinários, ainda assim pediu: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele sabia que não era suficiente ter vitórias, ter conquistas, ter sinais visíveis. O que realmente sustentava a caminhada era a presença de Deus. Esse mesmo clamor ecoa no coração dos escolhidos: Senhor, se não for contigo, eu não quero seguir. Os discípulos também viveram isso. Depois da morte e ressurreição de Jesus, poderiam ter voltado para suas antigas rotinas.
Mas em vez disso, permaneceram reunidos no cenáculo, buscando, aguardando, desejando a promessa do Espírito Santo. Eles não sabiam o que exatamente aconteceria, mas havia dentro deles a certeza de que precisavam permanecer. E foi essa fome espiritual que os levou a receber o Pentecostes, a serem cheios do poder de Deus e a transformar o mundo. Esse desejo se manifesta de várias formas no cotidiano. Às vezes, é a necessidade de se desligar de tudo só para orar em silêncio. Outras vezes, é a vontade de mergulhar na palavra e sentir que cada versículo fala diretamente ao coração. Em alguns momentos, é a sensação de que, mesmo estando com muitas pessoas, falta algo se não houver conexão com o Espírito. Essa fome espiritual te lembra constantemente de que sua vida não pode ser sustentada apenas por rotinas, mas pela presença viva de Deus. E não pense que esse desejo é sinal de fraqueza ou falta. Pelo contrário, é sinal de maturidade espiritual. Porque os que são superficiais se contentam facilmente, mas os escolhidos sabem que há mais. Eles entendem que Deus sempre pode se revelar de novas maneiras, sempre pode levar a lugares mais profundos, sempre tem algo além a mostrar. É como disse Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Espírito Santo coloca essa fome justamente porque deseja saciá-la. Talvez você já tenha sentido isso em sua vida. Momentos em que todos ao redor buscavam distrações, mas você só queria estar em oração. Dias em que nada parecia fazer sentido até que você parou para ouvir uma canção de adoração ou ler um trecho da Bíblia. Situações em que sentiu um vazio que nada conseguia preencher, a não ser a presença de Deus. Esse é o Espírito confirmando: você foi separado, você é escolhido, sua alma não encontra descanso em nada menor do que Ele. E sim, às vezes, essa fome pode trazer incompreensão. Pessoas ao seu redor podem não entender porque você não se satisfaz com as mesmas coisas que elas. Podem até te acusar de ser radical demais. Mas não se preocupe, essa diferença não é defeito, é sinal. É a marca de que você pertence a outro reino. O mundo não consegue entender porque sua alma clama pelo que é eterno. Mas para os escolhidos, esse clamor é a prova de que o Espírito está vivo e ativo. E aqui está algo muito importante. Não ignore esse desejo. Ele é um presente. É a bússola que te mantém alinhado ao propósito. Quando sentir fome da presença de Deus, alimente-a. Ore, busque, cante, leia a palavra, separe momentos para estar a sós com Ele. Cada vez que você responde a esse chamado, essa fome se intensifica e te leva a novos níveis espirituais. Agora eu quero que você reflita. Você já sentiu essa fome de Deus, essa necessidade de buscá-lo mais e mais? Já passou por momentos em que nada parecia ter sentido até que você se voltou para Ele? Compartilhe isso nos comentários. Seu testemunho pode inspirar outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas nesse desejo. Esse é o terceiro sinal, um desejo intenso pela presença de Deus. É a marca dos escolhidos, o indício de que o Espírito Santo habita em você e não permite que sua alma se satisfaça com menos do que o próprio Senhor. E se esse sinal já faz parte da sua vida, saiba: Ele está apenas começando a saciar sua fome com revelações ainda mais profundas. Existe um sinal que, à primeira vista, pode parecer estranho, mas que é um dos mais claros de que o Espírito Santo está presente em sua vida: as resistências e provações intensas. Isso mesmo. Quando você é chamado por Deus, não espere um caminho fácil. O inimigo sempre vai se levantar contra aqueles que carregam uma missão. O quarto sinal de que o Espírito Santo está falando com você é quando, mesmo buscando o bem, as batalhas parecem se multiplicar. José é um exemplo vivo disso. Ainda jovem, recebeu sonhos grandiosos sobre o futuro que Deus havia preparado para ele.
mas logo depois enfrentou traição dos próprios irmãos. Foi lançado em um poço, vendido como escravo e mais tarde preso injustamente. Olhando de fora, poderia parecer abandono, mas espiritualmente, cada resistência era prova de que havia um propósito maior sendo moldado. O chamado de José era grande demais para vir sem resistência. Talvez você já tenha experimentado algo parecido. Basta começar a buscar mais, se consagrar, se aproximar da presença de Deus e, de repente, problemas surgem de todos os lados. Pessoas que antes caminhavam contigo começam a se afastar, críticas aparecem, portas se fecham, situações inesperadas tentam te derrubar. Isso não acontece porque você está no caminho errado. Pelo contrário, acontece porque você está no caminho certo. Quem não representa ameaça ao inimigo não sofre oposição. Mas quem carrega o selo da escolha precisa entender que as batalhas são inevitáveis. Neemias também ilustra bem esse processo. Quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, imediatamente enfrentou zombarias, perseguições e até ameaças. Mas cada ataque só confirmava que sua missão vinha do alto. Da mesma forma, as lutas que você enfrenta não são apenas obstáculos, são confirmações de que existe algo valioso em sua vida espiritual. Quanto maior o propósito, maior a resistência. Mas não se trata apenas de lutas externas. Muitas vezes, a maior batalha acontece dentro de você. O Espírito Santo começa a revelar áreas que precisam ser tratadas, feridas que precisam ser curadas, hábitos que precisam ser abandonados. Esse processo interno pode ser tão doloroso quanto uma guerra visível, mas é parte essencial do preparo. O fogo da provação não vem para te destruir, mas para te purificar. E é nesse ponto que muitos se confundem. Porque quando as resistências aumentam, a primeira reação é achar que Deus se afastou. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quanto mais o Espírito Santo age em sua vida, mais intensa se torna a batalha espiritual ao redor. O inimigo não luta contra quem está parado, ele se levanta contra aqueles que avançam. Talvez hoje você esteja nesse processo. Pode ser que esteja enfrentando críticas que doem, rejeição de pessoas que ama, ou até portas que parecem se fechar sem motivo. Pode ser que lute com pensamentos de desistência, achando que não vai aguentar. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que cada resistência esconde um segredo maior, algo que o Espírito Santo deseja revelar. E é exatamente sobre isso que vamos falar na sequência, porque o sinal não termina aqui. Existe um propósito profundo por trás das provações, e entender esse propósito pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua luta. E quando olhamos mais de perto para essas resistências, percebemos que elas não são apenas obstáculos no caminho. Elas são parte da preparação. O Espírito Santo permite que certas provações aconteçam porque deseja nos amadurecer, fortalecer e firmar nossas raízes. É nas batalhas que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É na luta que descobrimos de verdade quem nos sustenta. José, que parecia estar esquecido em uma prisão, na verdade estava sendo moldado para governar. Davi, que fugia de Saul e se escondia em cavernas, estava sendo treinado para reinar sobre Israel. Neemias, que enfrentava zombarias e perseguições, estava sendo capacitado para concluir uma obra de restauração que mudaria a história de uma nação. Todos eles mostram que a resistência nunca é perda de tempo, é sempre parte do plano de Deus. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. As portas fechadas não são rejeição, são redirecionamento. A solidão não é abandono, é lapidação. A dor não é sinal de derrota, mas de que Deus está moldando sua história para algo muito maior do que você consegue enxergar neste momento. É nesse contexto que entendemos a palavra de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
O consolo não viria se não houvesse lágrimas. A vitória não teria valor se não houvesse luta. O amadurecimento espiritual não existiria se não houvesse resistência. O Espírito Santo transforma cada dor em instrumento de ensino, cada batalha em escola, cada queda em oportunidade de levantar ainda mais forte. Por isso, não veja suas provações como sinais de que está fora da vontade de Deus. Veja como confirmações de que você está exatamente no centro do chamado. O inimigo não perde tempo com quem não representa risco. Ele ataca aqueles que carregam dentro de si uma promessa, uma missão, um propósito eterno. E quando essa consciência entra no coração, algo muda. A resistência deixa de ser apenas sofrimento e se torna combustível para a fé. A luta deixa de ser apenas peso e se torna prova de que você foi separado. Você entende que não está sozinho, mas que o Espírito Santo está com você em cada detalhe, sustentando e dando forças quando tudo parece perdido. É por isso que o quarto sinal é tão poderoso, porque ele mostra que você não foi chamado para a estagnação, mas para o avanço. As provações intensas não são acaso, são parte da jornada dos escolhidos. Mas há ainda um sinal mais profundo, que muitas vezes se manifesta justamente depois das maiores batalhas: o silêncio de Deus. Esse silêncio, que à primeira vista parece ausência, é na verdade direção. E no próximo sinal, vamos mergulhar nesse mistério. Como entender quando Deus não fala e como reconhecer que até o silêncio é resposta. E antes de seguirmos, eu quero que você declare algo nos comentários. Se essa palavra já tocou o seu coração, escreva: o Espírito Santo fala comigo. Essa declaração não é apenas uma frase, é um testemunho público da sua sensibilidade espiritual. É a prova de que você reconhece a voz e a direção dele na sua vida. O quinto sinal para muitos é o mais difícil de suportar. Um sinal que gera lágrimas, questionamentos e até crises de fé. E, no entanto, é um dos sinais mais fortes de que o Espírito Santo está agindo em você. O silêncio de Deus. Esse silêncio é doloroso, porque quando você ora, clama, suplica, parece que não há resposta. Parece que o céu se fechou. Mas o que muitos não entendem é que esse silêncio não é rejeição. É, na verdade, direção. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Clamou, questionou, chorou. E por um longo tempo não recebeu nenhuma resposta clara. O céu parecia em silêncio. Mas esse silêncio não era abandono. Era a preparação para um dos maiores testemunhos da história. Jó não estava sendo esquecido, estava sendo moldado para receber em dobro tudo o que havia perdido. O silêncio era o prelúdio da restituição. Jesus também viveu o silêncio do Pai. No Getsêmani, em agonia, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o céu permaneceu em silêncio. E na cruz, o grito mais profundo ecoou: Deus meu, por que me desamparaste? Ainda assim, aquele silêncio não significava ausência. Era a consumação de um plano eterno. O silêncio de Deus no Calvário foi o momento em que a salvação estava sendo conquistada. Talvez você também esteja vivendo isso. Talvez ore e não veja resposta. Talvez clame e não sinta alívio. Talvez espere e não enxergue saída. E nesse silêncio, o inimigo tenta sussurrar: Deus não se importa com você, Ele não está ouvindo. Mas essa é a maior mentira. Porque mesmo no silêncio, o Espírito Santo está trabalhando nas áreas que você ainda não consegue ver. Esse silêncio é pedagógico. Ele ensina a confiar não no que sentimos, mas no que cremos. Ele nos amadurece, porque fé verdadeira não se baseia em emoções, mas em convicção. É fácil acreditar quando ouvimos respostas imediatas. Difícil é continuar firme quando tudo parece mudo. Mas é nesse ponto que a fé se torna inabalável. Moisés também enfrentou isso.
40 dias no monte, em meio a nuvens e fogo, sem ouvir nada, até que finalmente recebeu as tábuas da lei. O povo lá embaixo pensava que ele tinha sido esquecido, mas no silêncio, Deus estava escrevendo o que guiaria uma nação inteira. Assim também acontece com você. Enquanto parece que nada acontece, Deus está escrevendo um futuro que vai guiar sua vida de forma sobrenatural. O silêncio de Deus não é vazio, é processo. Ele está alinhando situações, tratando pessoas, preparando cenários. Ele está muitas vezes retirando do caminho aquilo que poderia te destruir e abrindo espaço para o novo que virá. Por isso, quando você não ouvir nada, não se desespere. O silêncio é uma resposta diferente, mas é resposta. E aqui está o ponto mais profundo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está falando, significa que Ele está falando de uma forma que você ainda não percebe. Às vezes, o silêncio é para que você aprenda a ouvir o coração, a se calar das vozes externas, a discernir o que vem de dentro. É como se Ele dissesse: não vou te responder com palavras, porque quero que você confie em quem eu sou, não apenas no que eu digo. Esse é um dos maiores sinais de que você foi escolhido, porque o silêncio não é dado a todos. Muitos desistem quando não ouvem resposta imediata, mas os escolhidos permanecem. Eles entendem que a ausência de palavras não é ausência de presença. Eles continuam firmes, porque sabem que, mesmo quando Deus parece calado, Ele continua sendo Deus. E é exatamente nesse silêncio que os maiores milagres são gestados. Foi no silêncio de 3 dias que a ressurreição foi preparada. Foi no silêncio de 40 anos no deserto que Moisés foi moldado. Foi no silêncio do ventre de uma jovem chamada Maria que a salvação entrou no mundo. O silêncio é terreno fértil para o impossível. Talvez hoje você esteja no meio desse processo. Talvez ore e sinta que não há retorno. Talvez chore e não veja consolo imediato. Mas se isso está acontecendo, saiba, esse é o 5º sinal. O Espírito Santo está agindo em você. Ele está te ensinando a confiar, mesmo sem ver. Ele está fortalecendo sua fé para que você seja inabalável. E eu quero que você declare isso agora. Nos comentários, escreva: o Espírito Santo fala comigo. Essa frase é a sua declaração de fé no meio do silêncio. É a sua maneira de dizer ao mundo espiritual: mesmo sem ouvir, eu creio. Mesmo sem respostas, eu confio. Mesmo no silêncio, eu sei que Deus está comigo. Esse é o 5º sinal: suportar o silêncio sem desistir. É permanecer firme mesmo quando parece não haver voz alguma. É entender que muitas vezes Deus trabalha no escondido para depois revelar em público. E quando Ele falar novamente, você verá que cada segundo de silêncio foi necessário. E eu quero encerrar essa mensagem com uma verdade profética sobre a sua vida. Se você está enfrentando o silêncio agora, prepare-se, porque o silêncio sempre antecede uma revelação. O silêncio sempre precede um milagre. O silêncio sempre abre caminho para algo novo. Deus não está te ignorando, Ele está te preparando. Fique em paz, fique com Deus e até a próxima mensagem.